Prancheta Basquete, o podcast que vai te ajudar a entender a parte tática do jogo com Danilo Castro e Vitor Camargo. Bom, vamos lá para o nosso terceiro episódio, o nosso podcast Prancheta Basquete. Acho que o pessoal está acompanhando, está gostando bastante. E eu e o Vitor estamos aqui sempre para bater uma bola com vocês e queremos que vocês deixem os comentários de vocês aí sobre os temas que a gente está abordando, né, Vitor? É isso aí, mestre. Para quem está chegando agora, lembrando que o Prancheta Basquete é um podcast novo, comigo, com o mestre Danilo, produzido pelo Renan Ronch, que está atrás da câmera. E a gente vai falar de basquete sobre uma visão mais tática, aprofundando um pouco mais e não se limitando apenas à NBA. Inclusive hoje a gente vai falar bastante de Euroliga, por exemplo, que terminou a temporada regular e promete ter uma pós-temporada muito interessante. Então, quem não conhece a gente, você encontra a gente com o nome Prancheta Basquete em qualquer agregador de podcasts ou no canal do YouTube do Danilo. Se você está vendo fazer os movimentos, você já está no canal do YouTube, então muito bem, você chegou bem. Só procura lá por Danilo Castro-basquete, lá vai ter todos os nossos podcasts em formato de vídeo, muito mais conteúdo sobre basquete, como tática, como treinamentos, exercícios e também a série Ensina Camargo, cujo segundo episódio deve vir ao ar em breve, sugestão inclusive do Renan. Então se você não conhece, conheça, deixa seu like, deixa seu follow, se você está vendo pelo YouTube, clica no sininho, segue aqui o canal e deixe sua avaliação, deixe seu comentário, é muito importante para a gente continuar trazendo um produto cada vez melhor. E agora a gente está no meio dos playoffs. No meio não, estamos no comecinho ainda dos playoffs. Mas já está rolando, então é aquela época que daqui para frente só melhora. Temos basicamente 2 jogos na maioria das séries, algumas séries ainda com um jogo só, mas praticamente já temos uma visão clara desse todo. Então a gente vai trazer aqui alguns pontos de destaque no aspecto tático de algumas das séries e fazer o que eu chamo de um índice do pânico. Então, de 1 a 10, o quanto um determinado time em cada série deveria estar entrando em pânico com os primeiros resultados dos primeiros jogos ou não. O quanto ele está tranquilo. Muito bom? Beleza. Tá claro aí? Bora. Vamos nessa. Então vamos começar aqui com uma série que ganhou contornos um pouco mais dramáticos do que o esperado, que é Bucks e Heat. Para quem não acompanhou, o Heat ganhou o jogo 1 quando o Giannis... Quer dizer, já estava ganhando o jogo, mas o Giannis saiu machucado, depois de uma queda feia, machucou as costas, não terminou o jogo 1. É considerado, a gente está gravando isso na quarta de manhã, então provavelmente, se você escutar antes do jogo, ótimo, está atualizado. Se você escutar depois do jogo, talvez esteja um pouco desatualizado, mas o Giannis é considerado uma dúvida, duvidoso, então chances grandes de não jogar o jogo 2. O que coloca o Bucks um pouco de costas contra a parede. E aí, o aspecto tático dessa série, que é interessante, e que vai aparecer no Ensina Camargo dessa semana é o Bucks é um time que tem uma defesa excelente, mas é uma defesa de drop, que a gente chama. Então, o que é a defesa em drop? A defesa em drop geralmente se fala contra um pick and roll, né? Aquela situação que você tem um armador recebendo corta-luz do pivô, e o drop, o time está defendendo, recua o próprio pivô para o garrafão com o propósito de proteger o aro. Então ele dá aquele espaço perto do corta-luz para o armador, que pode subir para um arremesso, e a contrapartida é o pivô protege o aro e tira aquela cesta fácil, geralmente tendo que marcar 2 jogadores em um. E o Bucks é excelente nessa estratégia por 2 motivos. Um é que o Brook Lopes, que se eu não me engano foi segundo na eleição de defensor do ano, que acabou ganhando o Jaren Jackson, ele é um excelente protetor de aro, ele não é o cara mais móvel em espaços curtos, então você não quer ele caçando jogadores rápidos. Alto na cabeça do garrafão, na linha dos 3 pontos, mas ele é excelente protegendo a cesta. Então você mantém ele perto da cesta e força o adversário a dar aquele arremesso de meia distância, que é um arremesso que a gente sabe que é menos eficiente. E o segundo ponto é que eles têm o Giannis, que é o cara que geralmente está no lado fraco, então, ou seja, do lado oposto à bola, e ele é o cara que faz a ajuda defensiva. Então, se o time tendo alguma coisa um pouco diferente para quebrar essa situação, tirar o Brook Lopes de perto da cesta, o Giannis é aquele cara com braço gigante, passada gigante, hiper atlético, hiper inteligente, que consegue preencher qualquer espaço. Então, com essa combinação, é um time muito perigoso na defesa. Porém, nos playoffs a coisa é um pouco diferente. Sim. Porque nos playoffs o jogo fica um pouco mais lento, então esse arremesso de meia distância, ele para de ser um arremesso que os times fogem para ser um arremesso central no plano de jogo.
e o Bucks cede muito desses arremessos. E o que a gente viu no jogo 1 é que o Jimmy Butler e até o Bam Adebayo acertaram muitos desses arremessos de meia distância justamente nesse espaço, entre o corta-luz e a defesa de garrafão do time. Isso foi um problema no jogo 1 e a gente já viu isso ser um problema em anos passados, quando perdeu do Raptors, mesmo quando foi campeão no primeiro jogo contra a Atlanta, depois teve que se dar uma ajeitadinha ali para ser um pouco mais agressivo. Ano passado estava sem o Middleton, então não sei se a gente pode levar tão a sério, mas também viu o Boston punir um pouco. E começou na série já com uma derrota e sendo punido nessa defesa. E agora? E agora vai ter que melhorar isso. Essa defesa em drop, né, ela é uma defesa que eu particularmente não gosto muito, mas respeitando as características do Bucks, que você tem o Brook Lopes ali, que é um excelente protetor de aro, e como o Vitor destacou muito bem, não é daqueles pivôs mais móveis para sair caçando o armador ali na linha. Então o ataque provoca que o homem que o Brook Lopes esteja marcando seja o homem que vai lá fazer esse bloqueio. O que acontece é que o Jimmy Butler, sabidamente, ele até tem um aproveitamento, mas ele não é um ala que força o arremesso de 3 pontos, mas essa bola de média distância dele é simplesmente excepcional, né? Você tem o Kyle Lowry que tem esse arremesso, né, daquela característica bem Chris Paul de ser, que também tem esse arremesso de média distância. E o Bam Adebayo, como destacou também muito bem o Vitor, tem esse arremesso. Então o Miami Heat, esse estudo que o Vitor fez, você imagina que ali deve ter uns 8 caras fazendo esse mesmo estudo e foi bastante programado, Vitor, para esse tipo de jogo. E acabou punindo de forma muito forte. Você foi muito feliz quando você disse que era uma série que, no meu entendimento, era um pouco mais tranquila, não varrida, mas um pouco mais tranquila. Acho que eu botei em 5 pessoalmente no palpite. E hoje o jogo é muito importante, né? Ganha contornos aí de dramaticidade para a equipe do Bucks, com o Giannis ou sem o Giannis. E como eu disse, a notícia atual, a informação mais atualizada, a gente está gravando quarta de manhã, então pode mudar até quando você estiver escutando o podcast, é que ele é duvidoso. Duvidoso geralmente é 25% ou menos de chance de jogar, e se eu não me engano, nos últimos, acho que 3 anos, só 1 ou 2 jogadores que chegaram no dia da partida como duvidoso jogaram. Então é muito possível que eles tenham aí que enfrentar o jogo sem o Giannis. Você falou, por exemplo, do arremesso do Bam Adebayo, e é inclusive um arremesso novo, que ele desenvolveu para essa temporada. Ele tinha até um joguinho, não é que ele não fosse um arremessador decente, mas ele expandiu muito o jogo de meia distância com ganchinhos e floaters, justamente para aproveitar melhor esse espaço, que às vezes o Miami não consegue chegar até o garrafão por falta de espaço. E aí a gente também tem que falar um pouco do elefante da sala, que é muito mais difícil você lidar com times focados com um plano de jogo para explorar a defesa drop, se você não tem o Giannis voando ali no meio da defesa, né? Exatamente, né? É um homem, como você disse, que vem às vezes ali do lado fraco, mas ele ajuda, ele não precisa ser esse primeiro homem do combate, né? Ele consegue pegar a bola sendo o segundo homem lá em cima, né? O que a gente gosta muito de dizer quando a gente está no meio do basquete, né? Aquele cara que vem por trás, você não está olhando e de repente ele está subindo cobertura, sendo toco, ou se você vê um homem com aquele tamanho, aquela envergadura vindo na ajuda, realmente você vai pensar em outra coisa, né? Você começa a sua ação pensando uma coisa, você levanta a cabeça, vê o Giannis vindo por trás da defesa, cobrir, você já vai tentar o seu plano B, e aí é lógico, isso vai abaixando a sua porcentagem de acerto dos arremessos e mudando sua tomada de decisão. E não só na ação direta, uma coisa que Miami fez que eu gostei muito, é que eles usaram esse espaço de meia distância para fazer uma segunda ação depois do pick and roll. Então você tem o Adebayo, em vez de ele cortar para a cesta na direção do Brook Lopes, ele faz aquele corte curto, recebe o passe curto na meia distância, onde ele pode arremessar, mas ele pode fazer uma jogada secundária, tanto que ele acabou com 9 assistências, porque ele estava muito bem aproveitando, 7 assistências, perdão, porque ele estava aproveitando esse espaço para distribuir a bola e soltar a bola rápido. Gerou alguns turnovers, mas também gerou um monte de assistência. Jimmy Butler, 11 assistências, usou bem esse espaço. Vai pra lá, sabe, o Bucks sabe que não tem ajuda do Giannis, sabe que vai ter que sair um pouco mais. Ele é muito bom naquela controlar o ritmo nessa meia distância, que ele não explode para a cesta, ele vai devagar, ele chega no espaço, espera a defesa reagir e toma uma decisão. Esse vídeo vai estar, já está separado, vai estar lá no Ensina Camargo para mostrar como o Miami se aproveitou disso, mas também é uma função do Giannis, porque o Giannis ele consegue travar essa ação secundária e recuperar no caso a bola vá para um arremessador do lado de fora. Lembrando que o Miami está sem Tyler Hero também, que quebrou a mão, deve voltar, se voltar, só numa eventual final de conferência no mínimo. Então, com o Giannis, a matemática dessa jogada drop muda. Mas
a gente já viu o Bucks sofrer por causa dela e a gente sabe que o Bucks é capaz de contornar, quando eles foram campeões, contra o Rockets, eles se adaptaram, foram um pouquinho mais agressivos, trouxeram o Brook Lopes um pouco mais alto, deixaram o Giannis um pouco mais perto do aro para ser essa segunda linha de defesa e rodaram um pouco mais agressivamente no perímetro. Eles têm um cara que é o Jrue Holiday, que é excelente atacando o ponto da bola, então ele é um cara que ele pode, por exemplo, negar um corta-luz para evitar essa situação de drop, forçar o armador para o outro lado e acompanhar. Ele pode contestar arremesso por trás. Perdão. Então, eu espero um Bucks um pouco mais agressivo nesse sentido. A questão é o quanto eles conseguem ter essa confiança sem ser o Giannis não jogar com aquelas braços de pterodátilo cobrindo atrás. A defesa do Bucks é sensacional. Você falou de um cara que é o Jrue Holiday, que na minha opinião é o melhor defensor de armadores que nós temos. Os dois. É um cara que subestimado na liga, talvez por não fazer aquelas jogadas espetaculares. Votados pelos próprios jogadores numa pesquisa anônima do The Athletic como o melhor defensor de perímetro da liga e o jogador mais subestimado da liga. Então, falei sem saber desses dados, é um cara que realmente me encanta e pontua, né? Então, tudo aquilo que ele faz, que ajuda na estatística do time, que a gente faz defensiva, ajuda defensiva, assistências, rebote, mas ainda quando existe a necessidade, é um cara bastante confiável para pontuar, sendo arremessos ou até infiltrações. E por isso eu ainda coloco o Bucks como favorito na série, mesmo perdendo o mando de quadra, que no jogo 1 nós vimos que algumas equipes perderam, mas nós estamos na quarta-feira de manhã. Vocês viram que naturalmente essas equipes que perderam o mando de quadra já foram recuperar e já tiveram vitórias ali um pouco mais tranquilas, chegando aí ao último minuto, 2 minutos já, o jogo praticamente definido. Normalmente, gente, é isso que acontece em série de playoff, quando o time tem mando, aquele time que é um pouco mais favorito, acaba sendo surpreendido. E fazendo uma tangente, a gente tem um pouco essa mania de reagir sempre ao último jogo, tomar o último jogo como baseline, como a base para o que vem depois. Isso é muito perigoso porque, primeiro, um jogo, enorme variância. Às vezes você tem, para pegar um exemplo de Lakers e Grizzlies, que também jogam hoje, se eu não me engano, o Rui Hachimura não vai acertar 5 de 6 arremessos, o Austin Rivers não vai fazer 20 e tantos pontos. Mas ao mesmo tempo, o LeBron também não vai jogar mal, cometer tantos turnovers, o Davis talvez fique mais saudável o jogo inteiro. Do outro lado, talvez o Dylan Brooks acerte mais, talvez acerte menos. Então é muita flutuação jogo a jogo e muito ajuste jogo a jogo. Então é aquela coisa, jogo 1, o Bucks entrou com a defesa de costume, viu que foi punida. Talvez no jogo 2, talvez ele já tenha mudado isso. Então já é outro jogo. Fora a variância dentro do mesmo jogo. Dentro do mesmo jogo, você vai variando dentro do mesmo jogo, porque talvez você não espere que um jogador que você tem ali scouteado para 8 pontos, 10 pontos, exploda para 16, 18 pontos. Isso muda substancialmente todo o seu plano inicial de jogo. Mas essa é a graça do playoff, claro, né, Vitor? Essa é a dúvida. Do basquete como um todo, até, na verdade. Do basquete como um todo, né? Principalmente playoff, são séries que são 24 horas de estudo, 48 horas de estudo, e você passa para o jogador, e o jogador tem que cumprir a risca. E nós estamos falando de humanas, não de exatas, né? Por mais que você estude ali, escauteie, é um papel, 2 e 2 são 4, chega na hora ali, o cara está quente no jogo, o cara assume algumas decisões que normalmente não assumiu durante a temporada, ou está indo muito bem na temporada, acaba sentindo alguma coisa, alguma contusão, a gente nunca sabe. Então essa é a graça do esporte. É isso aí. Eu vou destacar 2 últimos pontos sobre essa série em particular, antes da gente falar oficialmente o indicador do pânico. Primeiro você falou do Jrue Holiday. Jrue Holiday, adoro o Jrue Holiday, eu concordo com tudo. 6 de 18 no primeiro jogo, embora tenha tido 16 assistências também, vale destacar. Se o Giannis não jogar, vai ter que assumir um pouco mais essa função da pontuação e a gente sabe que ele é capaz. Não acho que ele vai arremessar 6 de 18, mas um índice aí para ficar, alguma coisa para ficar de olho aí. E a outra coisa a gente falou, lá no primeiro episódio, quando a gente falou das dificuldades do Miami Heat, uma coisa que a gente falou é que o Miami Heat ele não gera cestas fáceis. Ele depende de fazer cestas difíceis. E ele tem jogadores capazes de converter essas cestas difíceis, mas é uma coisa difícil de você contar jogo a jogo. Isso entra um pouco nesses arremessos de meia distância que a gente estava falando. Às vezes são arremessos contestados por trás, pelo Jrue ou por algum outro armador, e força a defesa a se adaptar quando você está acertando. Então vamos ver se
não acontece que nem a gente viu muitas vezes na temporada regular. Esses arremessos param de cair e aí aquele ataque de Miami entra meio que em pânico, que a gente faz agora. Eu confio o suficiente no Jimmy Butler, especialmente em playoffs, para não achar que vai, tipo, errou 3 arremessos, ferrou tudo, mas a gente já viu na prática essa flutuação de Miami também. Não, sim, mas você quando você faz um plano de jogo, né, você nunca conta com o erro. Você está sempre contando com o acerto. Então você vai pegar aquela estatística da temporada, um exemplo, ele tem 55, 56% das bolas de 2 pontos. É com isso que você vai contar, variação um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, e é isso que eu disse da variância do jogo, né? Eu acredito que o Miami Heat, até sem estar contando com o Tyler Hero, é um time que vai abusar dessa bola de 2 pontos, média distância. A bola de 2 pontos pode ser um pouco mais próximo ao aro, um pouco mais distante. Mas eu acho que média distância, porque o Butler não é, e o Kyle Lowry tem esse arremesso também. Né? Então, se o bloqueio ficar naquela dúvida que a gente falou aqui no começo, né? Do Brook Lopes, vou proteger o aro, senão vai vir uma ponte aérea pro Adebayo por cima da minha cara. Se ficar na dúvida, o Lowry vai lá e vai matar essa bola de 2 pontos. Assim, é um jogo meio parecido com aquele do Chris Paul, né? Aquele chute de média distância. Então, esse ajuste vai ter que ser, mesmo jogando em casa, mas eu acredito que o ritmo que vai começar o Bucks, porque não pode tomar um 0-2, isso não pode acontecer. Nós estamos falando de uma equipe já bastante experiente, né, que é o Miami Heat, que sabe jogar, e que se abrir um 2-0 jogando fora de casa, acho que aí fica difícil de não passar, né? Então, é uma equipe que vai saber controlar, mas acredito que o ritmo inicial da equipe do Bucks vai ser um ritmo bastante alucinante, né? Então, hoje 1-0 para Miami, jogo hoje à noite, Giannis dúvida para o jogo 2. 1-10, qual é o seu índice de pânico para o Milwaukee? O Milwaukee? Pro Milwaukee. Ainda estou no 6,5, acho que é uma equipe 6,5? Essa é a média, então você acha que eles têm que estar com um pouco de pânico? Sim, porque nós estamos falando do outro lado do Miami Heat, né? Nós estamos falando de jogadores bem experimentados. Mas 6,5 porque esse é um jogo de muita pressão. Um jogo bastante importante para a equipe do Bucks. Como eu disse, são 2 jogos em casa e você não pode sair do 0-2. Não contra o Miami Heat, uma equipe que gosta de vencer, e a gente sabe que tem a experiência dos jogadores. O Jimmy Butler é um ótimo líder, né? Para isso não vai deixar essa peteca cair se de repente eles acharem que dá. A gente sabe, como ex-atleta, você vai para vencer, mas se você não vencer, você sabe que do outro lado tem um time que está mais pronto, está num outro momento. Agora, se abre 0-2, o Jimmy Butler vai reunir aquele vestiário e vai falar, pô, dá. E aí aquele time fica mais perigoso do que já é. Muito bom. Então vamos para a próxima série, Kings contra Warriors. Kings abriu 2-0, jogando em casa, vale destacar. E aqui a gente tem questões um pouco mais complicadas, que é Draymond Green suspenso para o jogo 3, então não joga o jogo 3. Sabonis oficialmente questionável para o jogo 3, embora a meu ver, talvez tenha um pouco de exagero aí para forçar essa suspensão, mas vamos ver. Talvez eu esteja falando besteira e ele realmente esteja machucado, vamos tirar conclusões. E uma série que muita gente apostava no Warriors, e agora o Kings saindo de 2-0, mas ao mesmo tempo eu evoco as palavras do imortal Pat Riley. Uma série de playoff não começa até alguém ganhar um jogo fora de casa. Kings fez a lição de casa, ganhou os 2 em casa, agora o Warriors, que foi o pior time da liga, comparativamente casa versus fora, tem a chance de igualar em casa, então não é como se tivessem perdido os 2 jogos em casa, agora tivessem ido jogar em Sacramento, com a torcida alucinada que a gente viu nos 2 primeiros jogos, mas 2-0 para o Kings, sem Draymond Green para o jogo 3, Jordan Poole jogando muito mal, supostamente machucado, acho que o Klay Thompson falou que ele está machucado. A situação não parece ser favorável para o Warriors. E o ponto de destaque aqui é: qual foi a estratégia defensiva do Mike Brown contra o ataque do Warriors? E aí tem uma jogada muito específica que acho que vale destacar, que é o corta-luz fora da bola. Seja uma flare screen, que é aquele corta-luz fora da bola, o jogador vai para longe da bola, seja o famoso pin down, que é quando o jogador vem da zona morta, do fundo da quadra, para cima e recebe um corta-luz. O Warriors gosta muito de usar essa jogada para gerar o arremesso, então criar essa separação do marcador, receber e já arremessar. E o Kings tem matado essa jogada por completo. E do outro lado,
o Warriors tem anulado praticamente aquela jogada de handoff que a gente falou tanto lá do Kings, inclusive tem um vídeo do Ensina Camargo lá no canal do Danilo sobre isso, que é aquela jogada que o Sabonis recebe, joga de costas para a cesta e faz uma jogada a dois fazendo passe de costas para alguém. De novo, veja o vídeo para os detalhes. E o Warriors também neutralizou isso muito bem e os dois times foram forçados a buscar alternativas. Até agora, vantagem do Kings. Exatamente, né? São dois times que se conhecem até pelo Mike Brown ter trabalhado tanto tempo ali, tem o Leandrinho também, né, na equipe do Sacramento. Então, eles conhecem as estratégias do Golden State, não que isso particularmente eu ache que é o fator determinante, mas ajuda, principalmente nesses bloqueios fora da bola. O ataque do Golden State é um ataque que não para nunca, né? São 5 atletas se movimentando, o homem tem a bola, os 4 sem a bola movimentando. Mas o principal, Vitor, eu acho que o banco do Golden State vai ter que produzir, cara. Não dá para viver num playoff, numa série com um time que sabidamente é um ataque que vem encantando, né? Se você quiser ganhar da equipe do Sacramento, você tem que fazer mais de 116, 118 pontos. E você viver de Wiggins, de Curry, e o Klay Thompson ainda não explodiu na série, né? Mas é um cara que a gente sabe que tem um potencial, tem moral, tem experiência para começar a pontuar. Mas você não pode ver apenas desses 3 atletas, não vai ser pouco para passar sobre o Sacramento. O problema, não vejo ser nem tanto o defensivo. Nós precisamos diminuir a pontuação do Sacramento, mas o ataque do Golden State, que é o que caracterizou uma equipe de boa defesa, mas todo mundo se encantava muito com o ataque do Golden State. Hoje ele está restrito a 3 atletas e o Klay Thompson não está pontuando porque está com um volume bastante alto. Sim. Né? O volume do Klay está muito alto, mas não a porcentagem de aproveitamento, não é aquele Klay Thompson que a gente se acostumou a ver. Então acho que tem que corrigir o problema ofensivo, aí vai muito pelo Mike Brown, saber os pontos, onde sai, onde estão os bloqueios, quem vai chutar, onde vai chutar, que é um ataque que não se movimenta e com certeza o Sacramento está sabendo onde tem que conter esses pontos do Golden State. E a jovialidade também do Sacramento, né? A gente viu a torcida ali ensandecida. É um time que já ganhou, não vou dizer que tem barriga cheia, que é impossível esses caras terem barriga cheia, contra um time que quer muito, né? Você vê que Sacramento, a cidade, eles realmente estão engajados e o Golden State não pode se dar o luxo de perder um jogo em casa, não. Tem que fazer os dois, Vitor. Tem que ganhar os dois e aquela coisa, a solução dos dois times foi, por um lado, se o Warriors tirou a jogada de handoff, quem está explodindo é o De'Aaron Fox, né? Tá batendo a marcação, matando bola no meia distância, atacando o aro, conseguindo assistência, cavando falta. Não tanto no jogo 2, no jogo 2 foi mais assistência, mas no jogo 1 a gente viu ele chegando na cesta contra Draymond Green, contra Klay Thompson, contra Gary Payton, podia botar quem quisesse ali. E do outro lado, o que o Warriors respondeu? Já que eles não estão conseguindo fazer aquele ataque de movimentação fora da bola que o Kings está muito bem preparado, vale lembrar, Mike Brown, assistente do Warriors, né, ex-assistente do Warriors, campeão com o Warriors, conhece bem esse tipo de jogo. No jogo 2 o que eles fizeram foi, coloca o Stephen Curry para jogar pick and roll, né, porque aí não tem o que fazer, aí é realmente, e é uma jogada que assim, ela é letal quando o Stephen Curry joga no pick and roll, é uma jogada que o Warriors não usa nem de longe tanto quanto poderia, para não dizer deveria, porque de certa forma ela vai um pouco de encontro a essa filosofia do Warriors de distribuir a bola, né, de todo mundo toca na bola, todo mundo tem que se movimentar o tempo todo. Com o pick and roll, a gente viu isso, por exemplo, com o Houston do Harden, às vezes acontece do resto do time ficar muito estático. E aí quando você dá uma movimentação, não aparece. Mas você sabe que essa é uma estratégia que às vezes você usa quando você tem um atleta que sabidamente você não tem defesa para ele. Então você fala, tá bom, eu não vou diminuir o Curry, eu vou diminuir os outros. Exato. Então você deixa a bola na mão do Curry e deixa ele fazer os 45 dele. Só que o Klay, em vez de 25, vai fazer 18. O Wiggins, em vez de 25, faz 16, 18. E aí você diminui aquele placar normal lá. Pode ser uma estratégia que o Mike Brown usou e que está dando certo. Você fala, dá o volume para o Curry, porque ele não vai fazer, como eu disse, ele tem que fazer 116 pontos. O Curry não vai fazer 116 pontos. Então vamos diminuir os outros aqui. Você tira 4 aqui, 6 ali, 2 ali. Você tirar 10 pontos da pontuação do Golden State, você já está num lucro tremendo, sendo que o Sacramento vem confiando demais no ataque. Sem dúvida.
Mas aí tem uma estatística interessante. Quando eu me toquei desse ajuste tático, e como o Warriors usou muito mais esse jogada de pick and roll com o Curry, que foi o seguinte, nos 2 jogos, com o Stephen Curry em quadra, o Warriors está com saldo positivo de 14 pontos. Com o Curry no banco, é um saldo negativo de 19. Então, assim, está funcionando a jogada de pick and roll do Curry. Sim. Quando o Curry está jogando. Quando o Curry vai para o banco, o ataque continua não funcionando. Esse ataque de movimentação e rotação não está funcionando tão bem. E aí você não tem a genialidade do Curry no pick and roll para fazer mágica acontecer. Seja criando para ele, seja atraindo a defesa, distribuindo a bola e criando aquele ataque 4 contra 3. E aí entra o que você falou do banco, né? Foi uma das grandes perdas do Warriors para esse ano, perdeu bastante jogador do banco. Apostou muito no crescimento dos próprios jogadores para suprir essa dificuldade, né? Então, Kuminga, a chegada do Patrick Baldwin, o Moses Moody, o próprio crescimento do Jordan Poole, e esse crescimento não veio muito, né? Os jovens não desenvolveram, o Kuminga até acho que deu uma melhorada, mas ainda é um jogador bem cru. O Poole deu uma piorada forte esse ano, está jogando muito mal nos playoffs, não está acertando nada no ataque, está sendo atacado consistentemente na defesa. Se está jogando machucado, é aquela coisa, bom, então não joga, mas daí joga quem? Não pode. Existe um cobertor curto ali. Playoff não tem machucado, não tem esse negócio de dor, né? Se você tiver 40% de chance de jogar, pode ter certeza que você vai jogar, né? Mas o Golden State, eu só queria que a gente não esquecesse, né, daquela confusão que teve no início da temporada entre o Draymond Green e o Jordan Poole. Aquela foi uma agressão muito forte num treino. E todos nós sabemos, né, que por mais a desculpa, vai na imprensa, fala, aquilo não ficou no passado, coisíssima nenhuma. Nunca fica. Pode ter certeza, nunca fica. Pode ter certeza que não são 2 dos grandes companheiros de time ali no Golden State. Então, quando a coisa começa a não fluir, você pode ter certeza que aquele movimento do início da temporada volta, se não à tona, em palavras, né, na cabeça dos atletas. E para mim ali ficou meio uma interrogação na temporada do Golden State. Não sei o quanto o Jordan Poole é tranquilo, é feliz, tendo que conviver ali com o Draymond Green no vestiário. A gente sabe que o Draymond Green é um jogador que fala, que expõe aquilo que realmente ele está pensando, e com certeza, para sair aquele soco ali, a ideia não são 2 dos melhores amigos. Né? E o meu amigo, o Gabriel, cara dos esportes, podcast dele, muito bom, vamos trazer ele eventualmente aqui para conversar com a gente. Ele falou uma coisa que eu dei muita risada, ele falou assim, se o Draymond Green for suspenso pro jogo 3, isso foi antes de sair a notícia, ele acabou sendo, mas e aí o Warriors perde 3-0, praticamente acabou a série, como irônico ia ser a temporada, começar com uma agressão do Draymond Green e acabar com uma agressão do Draymond Green. Sim, o que ele tem que dosar as emoções dele também, né? O que, de certa forma, me dá um certo respeito a mais pelo que o Warriors fez nos últimos anos, porque controlar um cara assim precisa de uma cultura muito forte. Não, precisa muito forte, né? E a cada ano ele vai ficando mais forte, né? Porque ele é um elo central do sucesso do Golden State, né? A gente pode aqui, eu gosto muito, né? Um cara que dá o coração na quadra, assistências, até no começo até ainda tinha um ataque que produziu um pouquinho mais, né? Foi deixando um pouco, então não é a vaidade dele, é um grande líder, é um cara que você quer, se você tiver no seu time, se não tiver no seu time, você quer ele longe de você. Exato. Mas é um jogador que tem todo o meu respeito, né? Apesar de às vezes fazer as bizarrices que fez com os Sabonis. Sem problema, zero problema. Mas a temporada pode ter começado com uma agressão do Draymond Green e acabado com outro. E pode de repente acabar com outra agressão. Mas foi um jogo só, né, Victor? Então, um jogo só, então jogo 4 com certeza ele vai estar. O que pode acontecer é que ele vai estar com 3-0 nas costas. Mas vamos ver. Hoje, 2-0 Kings, 2 próximos jogos em Golden State, Draymond Green suspenso para o jogo 3, Sabonis questionável. De 1 a 10, qual vai ser o índice do pânico para o Warriors no momento? Pro Warriors? Pro Warriors. 8? 8 porque, honestamente, eu acho que o Sabonis joga. Você foi perfeito, aquilo você vai fazer um oba-oba ali para ver se você consegue a condição do Green. Vai sair, saiu tudo bem, tá tudo certo. Não, eu acho que o Sabonis joga. Eu vejo um time muito difícil, acho que defensivamente o Golden State perde demais sem o Green. A rotação, você vai ter o Looney ali correndo atrás do Sabonis. Quanto tempo o Looney vai aguentar isso?
vai ter que jogar em ciclo aberto em determinados momentos. Sabonis vai levar vantagem. Você vê que nas igualdades de defesa, o Fox vem levando vantagem sobre todos os defensores dele. Eu acho 8 esse jogo, e o Sacramento ele tá querendo, né? Você vê que é uma coisa que realmente engajou, pegou, tá naquele clima, tá num momento muito bom, e precisa ter algum fato novo do Golden State para conseguir reverter isso. Não estou cravando o Sacramento, mas a vida do Golden State está bastante difícil, viu, Vitor? Entre a suspensão do Green e aquela bola que o Wiggins errou no jogo 1, que seria a bola da vitória, completamente livre. Jogada certinha. Curry traiu 2, Klay Thompson infiltrou, puxou a defesa livre. Claro, mesmo o melhor arremessador do mundo não vai acertar 100% do tempo. Não é tipo, tem obrigação de acertar. Faz parte do jogo errar. Puta, mas vai doer. Aquela é a bola que o Warriors vai viver no sonho. Se ganha aquele jogo, é outra série completamente. Às vezes uma jogada muda por completo. Eu acho que o fato de jogar em casa, eu ainda acho que eles têm esse certo controle, mas é aquela coisa, vai precisar ganhar um jogo em Sacramento de qualquer jeito. E aí não tá fácil. Bom, vamos pro próximo então, Celtics e Hawks. Celtics ontem deu mais uma surra no Hawks, vitória aí por 13 pontos e estava em 20 antes de entrar nas reservas basicamente. Depois no primeiro jogo eles chegaram a abrir 30 de vantagem e no momento o Hawks está sendo completamente massacrado pelo Boston Celtics. Eu não vou nem perguntar ainda o estágio do pânico, mas é assim, Boston é um matchup, um confronto horrível para Atlanta. Sim. Porque é um time que tem vários defensores de elite na armação para jogar em cima do Trae Young. Tem vários jogadores que podem trocar a marcação ali no caos sem criar um mismatch. Não tem nenhum lugar para você esconder o Trae Young na defesa, porque todo mundo ali consegue ser envolvido em ação ou consegue atacar sozinho. E é o melhor time defensivo da liga em termos de rebotes. Agora, jogo 2, Hawks pegou acho que 22 rebotes de ataque. Então, não é invencível, lógico, fazendo uma coisa grande. Aí você pensa, peraí, o Hawks pegou 22 rebotes de ataque e perdeu por 20. A estatística, às vezes, ela não diz exatamente aquilo que aconteceu. Ela diz o que aconteceu, eles pegaram 22 rebotes de ataque. Mas não consegue transformar, né? Aquele rebote volta lá pra cima e você não consegue subir direto. A defesa, você vê que a defesa do Boston está tão ajustada contra esse Atlanta que todo rebote ofensivo, quando ele volta para cima, a sua defesa está disposicionada. Então você tem um ala no armador, o armador está no ala, às vezes no pivô 4, sei lá, e mesmo assim o Boston Celtics consegue conter o ataque. Foi exatamente o que eu percebi no jogo de ontem, exatamente isso. O Celtics toma o rebote, mas ele não toma naquele estágio de que tem 3 jogadores livres para Atlanta. Ele toma o rebote, a defesa está posicionada. Então, é uma posse a mais. Ótimo, a Atlanta tem uma posse a mais. Às vezes, claro que vai ter situação onde você consegue dar a tapinha, a situação específica você consegue uma bola de 3 rápida. Claro, vai ter 22 rebotes, sempre vai ter essa situação. Mas muito mais do que isso, o que eu estou vendo pega o rebote, já tem alguém perto do ar, então já tem que virar de costas. Nisso, alguém já tem que oferecer para ser um passe, um armador vai ter que sair para receber um passe para desafogar a bola. A defesa já se arrumou. Agora já tem 10 segundos no relógio, 8 segundos no relógio. E agora? Boa sorte daquela essa defesa montada com 8 segundos no relógio. Não, sim. E a outra coisa é a seguinte, o Hawks, depois que o Quinn Snyder assumiu, estava apostando muito nos rebotes de ataque. A gente viu eles massacrarem Miami, assim, a gente viu eles pegarem vários rebotes. Boston é um time que tem a capacidade atlética para punir em transição. Então os rebotes que o Hawks ataca e não pega estão virando muita cesta fácil do outro lado. E na meia quadra, eu acho que esse está sendo o grande ponto da série. A defesa do Celtics, ela tem lapsos, a gente já falou isso, o Celtics é inconsistente, jogo a jogo até quarto a quarto. Abriu 30 no primeiro tempo do jogo 1, perdeu o terceiro quarto de 17 e aí ganhou por 10 de novo o quarto, então é muita flutuação. A defesa está sufocante contra a Atlanta e a Atlanta não tem a menor condição de marcar o ataque de Boston. Não, nenhuma condição. Você tem uma troca ruim ali, que é o jogador importantíssimo, que é o Capelá. É uma troca ruim. Na NBA são trocas defensivas, e ali é uma troca ruim contra qualquer homem externo que ele pegar. Esse é um ponto, né? E não é um jogador que você pode tirar da quadra, você tem que deixar. Muitos rebotes ofensivos ele acaba recuperando também. E essa desvantagem na defesa você acaba não ganhando ela no ataque, né? É o contrário, você tem desvantagem no ataque. E aí, o basquete é muito disso. Pô, eu vou perder aqui, quando você trocou cobertura, eu perco aqui, mas eu ganho ali, aí eu faço
contra Estamos aqui, ó. Estamos aqui, porque eu ia falar justamente isso. A palavra para mim é trade-off. Você tem que, assim, defesa reage, ela reage ao ataque. Você sacrifica alguma coisa para ganhar outra. A gente falou da defesa de drop. Você protege o aro, mas você serve a arremesso de meia distância. É tudo perde e ganha, perde e ganha. Esse perde e ganha é sempre muito mais perde do que ganha em qualquer coisa que o Hawks faz. Então, troca com o Capelar. O Capelar vai ser destruído no perímetro? Pode até não ser, mas assim, vai ser Mas vai. E nisso, mesmo que ele não seja destruído, legal, agora eu tenho o meu único protetor de aro marcando o Jason Tatum na zona morta. Legal, vamos atacar do outro lado, obrigar ele a falar, ok, vou voltar pro garrafão e deixar o Jason Tatum, o melhor jogador do time, completamente livre, ou eu vou ficar aqui e aí, assim, fila de bandeja. Sabe uma coisa que eu ia fazer? Eu vou até falar para vocês, eu vou trazer minha prancheta realmente. Legal. Pra gente desenhar, porque a gente vai falar do Capelar. Ele pode não ser destruído nesse primeiro confronto de 1 contra 1, mas às vezes o passe mais importante que a gente diz não é o passe que gera assistência, é o passe para lateral e o Capelar está aqui. Passe para lateral para ele entrar no pivô que o Capelar não está lá e ele não tem a mobilidade de voltar. Né? Então, por isso talvez não apareça ele sendo jantado pelo atacante, mas você já conseguiu o que você queria, que é tirar ele dali da dentro do garrafão, onde ele é realmente muito forte e importante. E você cria outro problema, porque agora você tem, por exemplo, o Al Horford, digamos que foi uma troca ali com o Jason Tatum. Você tem o Al Horford e o Robert Williams sendo marcado pelo DeAndre Hunter. Legal, agora você vai fazer esse cara, vamos dizer que é o Al Horford, fazer um corta-luz pro Derrick White, que está jogando um absurdo nessa série, que está sendo marcado pelo Trae Young. E agora? Você troca e coloca o Trae Young no Al Horford? Não, é impossível. Você faz a blitz e deixa o Horford, que é um dos melhores pivôs passadores da liga, receber a bola naquela situação de 4 contra 3, com o Capela longe do ar. Então, assim, cada decisão que o Hawks toma cria um novo problema maior, e aí o Celtics ataca, cria um novo problema maior. Quando o Celtics se apressa e dá o primeiro arremesso disponível, pode ser um arremesso bom, eu tenho certeza que o Hawks está dando graças a Deus. Porque quando o Celtics trabalha a bola e tem paciência, eles conseguem qualquer arremesso. Qualquer arremesso. O duro é quando você abre 30 pontos e você segura um ímpeto dos jogadores que estão confiantes. Então eles vão chegar arremessando, e é por isso que eles perdem, às vezes, essa vantagem, que você falou, perde 13 depois, que eles estão tão confiantes, porque se eles seguirem, se o Boston Celtics seguir o plano tático, não tem jeito, é varrida essa série. Né? E a gente vê, e é justamente assim, os momentos que a Atlanta volta pro jogo são justamente os momentos que o Celtics comete alguns erros bobos ou apressa o ataque. Então, como eu falei, tem um momento em particular, acho que foi o segundo quarto do primeiro jogo, foi quando o Boston abriu 30. A defesa, ela não vai conseguir impedir o outro time de pontuar ou de arremessar. Você vai conseguir uma outra revelação de 24 segundos por jogo no máximo. O que você tem que fazer é tirar as cestas fáceis e dar os arremessos que você quer. De novo, usando a defesa drop lá como exemplo. Você está dando o arremesso de meia distância. Esse é o arremesso que você quer que o adversário tome. No segundo quarto desse jogo, não teve um arremesso do Celtics no ataque que fosse o que a defesa queria. Ou era uma bandeja, ou uma enterrada, ou um arremesso perto do aro, ou era uma bola de 3 com espaço, ou era um arremesso um pouco mais difícil, mas com um mismatch. Então Jason Tatum arremessando por cima de um jogador menor ou coisa assim. Não teve uma jogada defensiva que o Hawks conseguiu evitar que o Celtics fizesse o que quisesse. E eles não têm a menor chance do contra-ataque do Celtics. Para eles terem uma chance na série, eles teriam que explodir no ataque, e o Celtics tenha sido a melhor defesa da liga. Apenas explicando para vocês, né, trocando essa ideia, a defesa sempre tenta induzir o ataque a fazer o que ela quer. Exato. Né? Então existe essa indução. E o ataque, em contrapartida, você vê o que o defensor quer que você faça, ou ele... Exemplo, eu sou um armador destro, com a minha mão dominante, a mão direita, e a defesa me dá uma opção melhor do lado esquerdo. Então você dá 2 dribles para a esquerda, mas volta para a direita. Isso é muito de imposição para você mostrar para o defensor, olha, você está me dando ali, mas eu vou onde eu quero. Imagina na NBA o que é isso. E o que nós estamos debatendo aqui é que o Atlanta em nenhuma situação consegue fazer ou colocar o ataque do Boston em situações difíceis, e em contrapartida a defesa do Celtics é bem dominante sobre o ataque do Atlanta e o seu grande astro Trae Young, né? É aquela coisa, basquete de playoff é muito sobre atacar o ponto fraco do adversário. O Celtics tem um monte de ponto fraco para atacar, o Hawks não tem nenhum. Não,
Então o Hawks tem que trabalhar muito mais para conseguir uma coisa que o Celtics faz com muita mais facilidade. Para Atlanta, nível de pânico. 10. É 10. Eu sei que eu falei que o jogo não começa até você ganhar fora de casa, mas existe um desnível tático, técnico muito grande e o matchup é o pior possível para Atlanta. Pode ser que o Atlanta vença um jogo, claro, mas assim, eu estou falando em termos de classificação. Classificação, total. É 4-1 ali, no máximo, né? E tem que tomar muito cuidado para não ser varrido. Se eu conheço o Boston, vai ganhar o jogo 3, vai entrar no jogo 4 com aquela preguiça desgraçada, e aí vem o jogo 5 em casa. Meu palpite é que seja isso. E ele conhece, né? A camisa eu conheço, tá. né? Esse aqui, eu vi o primeiro de todos os times da liga, mas esse realmente é meu time, então eu conheço. Vamos para a última série que a gente destacou para falar, a gente vai passar o nível de pânico rapidinho das outras, mas vamos falar de Grizzlies e Lakers, que tem jogo hoje à noite, certo? Então, se você está ouvindo isso na quinta-feira, na sexta, talvez já esteja desatualizado, mas o que chamou a atenção no jogo 1 foram as estratégias defensivas. Né? Uma das melhores defesas da liga, que é o Grizzlies e o Lakers, que completa também uma das melhores defesas da liga. E nessa trocação de soco, para usar um termo de boxe, quem saiu da melhor foi o Lakers, graças a uma situação que eu nunca esperaria, que era: os cestinhas do Lakers não foram Davis e LeBron, foram Austin Reeves e o Rui Hachimura. Então, os coadjuvantes brilharam, os coadjuvantes do Memphis não, e para mim essa foi a grande diferença. O que você viu nas defesas desses dois times, taticamente falando, que criaram as dificuldades e como os dois times solucionaram? Eu acho que o Memphis fez uma aposta, né? Você concentra a sua defesa naqueles pontos que durante a temporada são aqueles mais letais do adversário e, como você destacou, aparecendo dois homens que jamais, nem você, nem ninguém... É a mãe deles. É a mãe deles, nem sei como funcionam as casas de aposta, mas quem fez ainda um bom dinheiro, sendo o Hachimura e o Reeves os grandes pontuadores. Mas são atletas que se fizeram, porque tem esse potencial, demonstraram que não sentiram, porque foi um jogo fora de casa contra uma equipe que tem uma defesa muito boa, é pesada, né? Tem um trash talking ali muito forte também, tem um hype muito grande em cima desse Memphis. E agora o Memphis tem um problema, porque ele colocou mais dois jogadores com moral na série. Né? Se antes você tinha ali o Schroeder, que você pode até falar, olha, ali é um pouco mais experiente, hoje você tem mais dois jogadores que também acho que não vão fazer 26, 25 de novo, mas também acho que o LeBron também não vem com um jogo tão, eu não vou dizer passivo, eu não sei a palavra, mas assim, esperando ver o que vai acontecer e deixando para os outros. Acho que o LeBron e o próprio Anthony Davis, juntos, eles têm potencial para 60 pontos. Se você diminuir o Reeves e o Hachimura, se juntos fizerem mais 30, você já constrói um placar muito bom aí, de 114 pontos, o que de repente pode ser muito interessante para essa equipe do Lakers. Eu analisando ali apenas números, acho que é uma série bastante aberta, não sei como está o punho, o pulso do Ja Morant. Essa é a questão, supostamente uma decisão para a hora do jogo. Essa é uma questão que muda substancialmente tudo que pode acontecer, inclusive na série, porque penso que se o Lakers também vence o jogo de hoje, aí 2-0 fora de casa. 2-0 fora de casa fica realmente muito difícil. Embora as histórias dos jogos 2 que nós vimos ontem, nós estamos na quarta-feira, você viu que as equipes que perderam o jogo 1 em casa já foram lá e já botaram o carro no trilho. O grande problema é que perderam o mando. Né? Então, você evita o pior, você perde o dedo para não perder a mão. Exatamente, perdeu o dedo para não perder a mão. Mas acredito aí numa série muito equilibrada e muito longe de ser definida em menos de 6 jogos. Para mim é uma série para minimamente 6 jogos. Sabe o que é engraçado? A gente fala esse negócio de a gente às vezes tomar muito o último jogo como referência, como parâmetro. Contra o Wolves no play-in. Foi terrível. Era para ter perdido, provavelmente, se não fosse uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, boas e ruins, boas pro Lakers, ruins pro Wolves, lógico. E foi um dos piores jogos do Lakers completo no ano. Sim. E aí vem o jogo 1 contra o Memphis e faz um dos melhores jogos do Lakers no ano. Então é aquela coisa, tipo, se você levar o jogo do play-in como referência, nossa, o Memphis ganha em 6. Esse jogo 1, varrida do Lakers, tá bom. Então a gente sempre tem que tomar cuidado para achar aquele meio termo. Sim, muito cuidado e é um time que eu respeito muito, esse Lakers, por alguns motivos, né? E é até legal, né, a gente ter esse podcast aqui, a gente consegue conversar.
o LeBron ele deve deixar esse vestiário, esse ambiente num clima de tensão. O LeBron, para mim, ele é comparado, e eu sempre escutei história de grandes craques, grandes atletas, sejam eles de que esporte forem. Ayrton Senna, que todo mundo falava que era um cara extremamente difícil de conviver. Por quê? Queria a perfeição. Kobe Bryant, todo mundo fala que era muito difícil. Michael Jordan, muito difícil. Os tenistas melhores, todo mundo fala que é muito difícil você conviver. Então você imagina o grau de concentração que fica o vestiário do Lakers. Você tem o LeBron sabendo que o tempo dele está acabando, então se ele vê uma chance de disputar o título, ele vai querer, né, porque a cada ano vai ficando mais difícil, embora esteja voando ainda, mas vai diminuindo. Então por isso que eu acredito muito nessa equipe, fora uma equipe que tem tradição, tem camisa, o maior vencedor da NBA, né? É um time que eu acredito muito que não perca a concentração, então até por isso um time jovem como o Memphis, muito talentoso, muito aguerrido, defesa forte, joga físico, mas é jovem. Então, jovem e imaturo. Não só jovem, é um time imaturo. Imaturo. Porque o Kings é um time jovem e está mostrando uma maturidade que não esperava. Uma maturidade bem bacana, né? Então esse time do Memphis, por ser um time mais jovem, acho que pode pagar o preço dessa jovialidade. Mas confesso que é uma equipe que eu espero muito aí durante uns 3, 4 anos de liga pra frente. Viu? E do outro lado, o que o Lakers fez é uma coisa que o Warriors fez ano passado com o Ja Morant, que é não deixar ele pegar embalo. Assim que ele pega a bola, você já tá lá. Obriga ele a criar essa explosão, botando no momento que ele bota a bola no chão. E encher a área, né? Encher a área. A hora, quando a gente fala encher a área, é uma expressão que a gente usa no negócio que o garrafão. Congestiona o garrafão. Ele vem, congestiona, faz ele ir voando, até porque ele desgasta. É uma série que eu te falei, para 6 jogos minimamente, o cara, mesmo jovem, acaba desgastando. Tem que ficar toda hora tirando 1 metro o pé do chão, tem que voar. É um cara que distribui assistências também, mas o jogo está todo focado nele. Então você enchendo a área, você vai criando dificuldade. E se vocês lembrarem do lance que ele caiu, foi enchendo a área, uma ajuda do Anthony Davis tentando pegar uma falta de ataque com ele já no ar. Nada de deslealdade, lance de jogo, mas é um menino que joga com o pé 1 metro do chão. É aquela coisa, eu acho que esse tipo de charge, que o cara entra no cartão na hora, devia ser banido do esporte, porque não é jogada de basquete, machuca. Não estou falando que o Davis foi desleal. A regra é essa, ele jogou pelas regras. Ele fez o que a regra diz que é melhor para ele fazer ali. Eu só acho que as regras não deveriam incentivar. Nenhuma crítica ao Davis, zero maldade, zero intencional. A intenção foi acabar uma falta de ataque. Acabar uma falta de ataque, que é, de novo, o que a regra diz que é a melhor opção. Não só permitido, mas é a melhor opção dele naquele momento. Né? Então, só para deixar claro, não estamos criticando o Anthony Davis. Mas aí, acho que entra uma questão do cobertor curto, que é: falta um segundo criador de jogadas. O Bane... Pro Memphis. O Bane é bom, não estava acertando as bolas de 3 a partir do drible, foi um problema. Mas ele não é o cara que você quer criando o volume do jogo, se o Já não consegue criar. Falta um ala capaz de criar. E a gente viu o Dillon Brooks arremessando muito e arremessando mal, como de costume. Ele até acertou as bolas no final, mas o Lakers deixou ele completamente livre, justamente para congestionar. Então, quem está marcando ele, tem até momentos onde quando estava numa formação mais espaçada, o Lakers deixava até o Anthony Davis em algumas posses marcando ele, ignorando completamente o Brooks e indo para o garrafão proteger o aro, ao fechar para o Ja Morant. E o Brooks não é um bom arremessador, ele é um cara que arremessa mais do que devia. Às vezes ele pega eu entendo assim, você está livre, você tem que arremessar, mas às vezes tem 15 segundos no relógio. Aproveita que você está livre, chama o Bane num handoff, numa troca de jogada ali, aproveitando que o defensor está longe. E ele não, ele vai arremessar. Então, isso é um problema. E o outro é quem é o quarto titular do Memphis. Porque é Jaren Jackson Jr., que foi, aliás, maravilhoso. Ele carregou o time nas costas nesse jogo, jogou de costas para a cesta, jogou em cima do LeBron, em cima do Anthony Davis, foi muito bom dos dois lados da quadra. O Bane a gente sabe que vai arremessar um pouco melhor no próximo jogo. Ja Morant, dúvida, mas vamos supor que ele joga. Brooks. E o quinto? O Clark, fora da temporada. Adams, fora da temporada. Luke Kennard, pode ser para espaçar a quadra. Inclusive eu acho que ele deveria jogar mais com o Luke Kennard como esse titular, para espaçar mais a quadra e facilitar para o Morant pegar a bola em movimento e com mais espaço, mas vai te atrapalhar na defesa. Tyus Jones, que provavelmente fica muito baixo. Santi Aldama, mas é um cobertor curto com essas lesões. E eles têm, a opção deles foi o Xavier Tillman, foi um desastre, né? Não foi bom no jogo, foi muito mal no jogo. E a falta que esses pivôs machucados estão fazendo é grande nessa série. Não, foi o que o Lakers passou durante toda a temporada, né? Sem Anthony Davis, sem LeBron, sempre com alguém machucado.
trocas, eles estão pagando um preço agora, talvez um preço caro demais. É uma equipe que vem entrosada, segunda campanha do Oeste, né? A gente tem que destacar isso. Uma equipe que durante a temporada regular esteve sempre muito bem e agora vive com as lesões, vai ter que achar esse quinto, sexto e sétimo homem. Nenhuma equipe vai sobreviver de 2, 3 homens, eu acho que eles são os pilares centrais. Mesmo que jogue, possivelmente um pouco baleado ainda, né? Sim, e o Dillon Brooks, falando um pouco dele, né, ele vai arremessar, porque ele é aquele cara que a gente chama de carudo. Ele é carudo. Ele vai arremessar, essa bola vai na mão dele e ele vai acreditar que ele vai matar 10-8 quando ele vai chutar 10-3. São 30%. No que a gente fala uma média ok, ali são 35, você fala, então não está tão abaixo, mas são 7 contra-ataques gerados ao adversário. Não tem o Adams, como você destacou, então esse rebote ofensivo fica um pouco mais comprometido. E as equipes são muito rápidas, né? Você vê que hoje os atletas usam menos drible, mais passe para conseguir, então ele vai arremessar. E essa pode ser uma tática excepcional, você forçar com que quem tem a bola, principalmente se for o Ja Morant, passe a bola para o Dillon Brooks. E é como que a gente falou da defesa, forçar o ataque, fazer o que ela quer. Se você fala assim, Danilo, como técnico, como coach, o que você prefere? O Ja Morant com a bola na mão, penetrando sua defesa, fazendo seus defensores carregarem com falta, enterrando na tua cabeça, fazendo jogadas com efeito que vai colocar ele, a torcida, tudo. Não. Vou forçar ele passar a bola para o Dillon Brooks lá na zona morta para ele chutar do canto de 3 pontos. Se ele matar 3-3, a culpa é minha, e normalmente é assim que você fala, a culpa é minha, foi minha tática que deu errado, ele está ali no canto, está livre, vou apostar nisso. O que não vem acontecendo, né? Ele vem arremessando mais do que ele deve, porque livre é até uma... Você acaba mexendo até com a masculinidade do atleta, entendeu? Mais um cara no Brooks que vive desse estereótipo de vilão. Exatamente, você acaba mexendo com o brilho do cara, você está ali, estão te deixando ali, você não mata. Eles fizeram isso com o Westbrook também durante a regular. Mas mesmo nos playoffs, né? E dos playoffs da fase, você fica ali, fica testando o cara, e se ele errar as 2 primeiras, você sabe que você ganhou. O problema é que esses atletas, se eles acertam as 2, 3 primeiras, daí você vai ter que partir para o plano B. Nível de pânico para Memphis. Hoje, lembrando, a gente está gravando isso na quarta, então se estão vendo na quinta já teve o jogo 2, a gente não tem a informação do jogo 2, mas Lakers ganhou o jogo 1, roubou mano de quadra, já morando dúvida pro jogo 2. Qual o nível de pânico? Eu vou no 6 também, eu acho que 50%, mais algum pouquinho, porque perdeu o mano de quadra e vem com uma equipe que a gente vê muito focada, né? A gente que acompanha bastante rede social, o que aparecia antes do jogo 1 era muito Memphis dançando, entrando com dancinha, fazendo, e o Lakers com aquela cara do LeBron focado e tal. Eu acho que isso é o que foi vendido, né? A gente sabe que tudo, o NBA sabe fazer dinheiro, né? Lógico. Como eles são. Lógico. Mas acho que foi vendido muito isso e tem bastante a ver, né? O LeBron tem 38, os moleques têm 22, 23 também. Tem isso, vamos lembrar o LeBron com 23 anos, o que ele fazia. Mas eu acho que é 50% mais algum pouquinho ali, 55, 5,5, 6, pro pânico do Memphis perder essa vaga. Não pode, em hipótese nenhuma, perder o jogo hoje. Se perder o jogo hoje, aí eu vou aumentar substancialmente, vou para 8, 8,5, 9. Você está um pouco mais otimista ainda que eu. Né? Você acha que está maior? Eu acho que é 7, 7,5. Se não fosse a lesão do Ja Morant, eu acho que eu estaria no 6. Mas a lesão do Ja Morant... Mesmo ele jogando, a gente não sabe como vai estar esse ponto. Exato, esse é o meu ponto. E é que você falou, se tivesse ganho o jogo 1, mesmo com a lesão, tudo bem, perde o jogo 2, mas aí tem 2 jogos para recuperar fora de casa o mano. Mas perdeu bem perdido também, né? E se perder os 2 jogos em casa, eu acho que é muito difícil voltar. E esse problema do cobertor curto, o Lakers está sabendo explorar. E o Davis está jogando num nível incrível. Então eu acho que estaria um pouco mais acima, mas vamos ver. Você foi perfeito no jogo 1, por exemplo, o Golden State perdeu o Sacramento numa última bola ali do Wiggins, poderia ter caído, poderia ter ganhado. Esse jogo do Lakers ganhou com autoridade, né? Assim, acabou, lógico, abriu ali no finalzinho, mas foi um jogo que ganhou com autoridade. Ganhou bem, venceu bem vencido, fora de casa, num ambiente que a gente sabe também é bastante hostil. E agora é bem aquilo que a gente falou também. Memphis vai apostar o Hachimura e o Reeves a continuarem fazendo o que fizeram. Vamos jogar bem? Possivelmente, são bons jogadores. Vamos fazer 50 pontos arremessado, 80% de 3? Aí é mais difícil. Então, mas se os dois juntos combinarem
40-50, eu acho que o Memphis já tem um grande Ah, problema. não, esquece. Se eles combinarem para 50 pontos de novo, esquece. 40 Esquece. até diria, porque eu Uns acho... 25 é normal. Isso, porque eu acho que o Davis e o LeBron vêm para mais pontos aí, né, nesse jogo, né? Então eles com 40 já complica A bastante. situação tá embaçada. Então, vamos passar rapidinho, só pelo nível aqui de pânico das outras séries. Ontem, o Clippers perdeu do Suns, Phoenix Suns. Phoenix Suns perdeu o jogo 1, ganhou o jogo 2, perdeu aquela sequência incrível do Westbrook no final, ganhou o jogo 2, perdeu o mano de quadra, mas depois de um jogo que o time foi bem mal no jogo 1, o Clippers, eles conseguiram se recuperar e ganhar com propriedade no jogo 2. Qual é o seu nível de pânico para Fênix, já que Fênix perdeu o mando de quadra? Qual é o nível de pânico para Fênix, de 1 a 10? Eu vou no 5, viu? Essa série tá tão equilibrada, eu não esperava o Kawhi jogando nesse nível, então é sempre um fator preocupante, vai jogar fora de casa, mas é uma equipe que, sem o Paul George, ainda depende do Westbrook, que é um cara que eu respeito bastante, gosto muito, energia, coração, mas para playoff eu ainda não aprendi a confiar no Westbrook e a equipe passa a depender dele, né? Você vê que ele pontuou bem no jogo 2. Foi engraçado, o jogo perdeu. O jogo 1 ele arremessou 3 de 19, eu achei que ele jogou muito bem, defendeu bem, pegou rebote, causou caos, fez jogadas decisivas. Pediu calma naquela última Pediu calma. No jogo 2 ele fez 28 pontos, arremessou bem pra cacete, eu achei que ele jogou mal. Eu achei que a defesa dele deu uma piorada boa, acho que ele cometeu vários erros na reta final. É engraçado como às vezes os números e a percepção podem dar uma quebrada. Eu tô um pouco ainda mais otimista pra Fênix, eu dei um 3 ainda. Acho que eles estão tranquilos, Eu acho que eles sabem. O jogo eles roubam lá, né? Eu acho que eles sabem que o melhor deles é melhor que o Phoenix. Bom, isso não tem a dúvida. New York contra Cleveland. New York roubou o mando de quadra no jogo 1, com uma vitória lá nos últimos instantes. O Cavaliers não conseguia pegar um rebote defensivo para salvar a própria vida. E no jogo 2 foi realmente um massacre do Cavs, assim, 20 pontos de vantagem praticamente do começo ao fim. Então, 1-1, série agora indo para 2 jogos em Nova York. Qual é o seu nível de pânico para Cleveland? Perdeu um mando, né? Perdeu um mando. É mínimo, mas tem, porque eu acho que essa série mais equilibrada dos playoffs aí, acho que quem tem o mando de quadra tinha a obrigação de fazer. Pode ser um grande diferencial. E vamos ver se o Knicks consegue manter o seu mando de quadra agora. O Madison Square Garden vai estar louco. Vai estar louco, porque é uma grande chance que tem aí de estar passando. Então eu acho que tem assim, o pânico pode reverter o Cleveland. O New York Knicks sabe que não pode também voltar o mando de quadra, mas assim, mudou o favoritismo, só isso. Se era uma série muito apertada e eu cravava Cleveland, agora continua muito apertada, eu vou para New York, eu vou sempre acompanhar quem tem o mando de quadra. E o nível de pânico de 1 a 10? Para Cleveland? Para Cleveland. Cara. Eu vou falar o meu, eu vou com 4, eu acho que... Você acha que ainda vai lá buscar o jogo do Madison? Assim, eu acho que tem uma certa urgência para ganhar esse jogo, mas eu ainda acho que é um time que tem as ferramentas para fazer isso. Eu tô confiante que eles vão. Eu vou no 6, cara. 6. Ganhando um jogo, eu ponho 6 pro outro lado. Então eu vou no 6. Agora talvez duas séries díspares. Filadélfia 2-0 em cima do Brooklyn, série agora vai para Brooklyn. 0 pânico. Não, 0 pro Brooklyn. Pânico pro Brooklyn. 10. Eu daria um 9 simplesmente porque eu acho que... É esporte, né? Eu acho que... Eu acho, por exemplo, o Atlanta melhor do que o Brooklyn, dessa versão atual do Brooklyn, que ainda está incompleto, vamos dizer. Mas eu acho que o matchup com o Celtics e com o Hawks é muito pior pro Hawks. Então se eu deu 10 pro Hawks, eu vou dar um 9 ali pro Nets. Eu acho até que eles estão usando a estratégia errada. Eles estão usando aquela estratégia de todo mundo menos o Embiid, eu acho que deve ser o contrário. Só o Embiid, ninguém mais. Deixa o Embiid fazer 50 pontos. E deixa o resto do time ficar observando. Então, bom, você ficou com 10, eu fiquei com 9, tá bom. E outro jogo de hoje à noite, que é Minnesota e Denver. Denver é um jogo 1 por 30 pontos. Mas acho que nem vale a pena, um jogo só e muito favoritismo, acho que nem vale fazer um nível de pânico, mas vamos lá, para Minnesota. E para você, antes mais nada, esse jogo a gente transmite na Band. Importante. Tá? Às 11 horas hoje. Hoje quarta-feira. Hoje quarta-feira, esse jogo a gente transmite na Band. Acho que Denver tá tranquilo, cara. Minnesota tá tranquilo. Deve fazer o jogo aí, a gente sabe que o equilíbrio, primeiro, segundo, quarto, início de terceiro vai, mas acredito que chega ali nos últimos 3, 4 minutos já com
com a vida bastante já definida. Denver é uma máquina consistente, né? Você Muito consegue aguentar o primeiro quarto, aí você tem um segundo quarto bom, mas se no terceiro você dá uma desconcentrada, esquece. Denver é muito mal. O seu grau de concentração, principalmente sendo Minnesota, né, para jogar contra uma equipe dessa, tem que ser uns 48 minutos, né, que é um jogo de basquete NBA. Se desconcentrou, você vai tomar, até porque fora uma equipe que está muito tempo junta, uma equipe que se gosta, uma equipe entrosada, você tem o Nikola Jokic, né, talvez o jogador mais inteligente da NBA atualmente. Isso aí. Então lembrando que hoje, quarta-feira, você tem 3 jogos, Lakers e Memphis, Miami e Milwaukee e Minnesota e Denver, com transmissão lá na Band com o Mestre Danilo. É isso aí, a partir das 11 horas. É isso aí. Então vamos ver o que vai acontecer, porque de novo, poucos jogos ainda para se basear, e primeira rodada dos playoffs, não todos os séries, mas costuma ter esse desnível maior. Vamos atravessar o mar agora? Vamos falar um pouco de Euroliga, que acabou a temporada regular, temos definidos os cruzamentos da fase final e eu acho que vale gastar, não passar tão no nível de detalhe, mas passar um pouco aqui sobre essas séries. Então vou ler aqui as 4 séries em ordem em termos de quem se enfrenta. Tá? Então a primeira série é o Olympiacos, que teve a melhor campanha da temporada regular, contra o Fenerbahçe. Né, mando de quadra do Olympiacos, lembrando que o formato da Euroliga é 2-2-1, então 2 em casa, 2 fora e o último em casa para o time que tem o mando. Quem ganhar enfrenta Mônaco ou Maccabi Tel Aviv, certo? Do Final Four, né? Apenas do Final Four, né? isso. Que a Euroliga tem um outro sistema. Perdão, bem lembrado. Né? São playoffs, a primeira rodada, as quartas, né? Que é 5 jogos de série. Os 4 classificados vão para Kaunas esse ano. E aí, jogo único. Sem mando, tudo em Kaunas. Sem mando, tudo em Kaunas. Kaunas classificando ou não, então já está certo, já está vendido, que vai ser em Kaunas. Acordou com dor de cabeça, brigou com a namorada, azar seu. Um abraço. Jogo único, primeiro quarto, segundo, terceiro, ganhou o final, perdeu o terceiro e quarto e está definida a Euroliga. É isso aí. Então, se quem ganhar entre Olympiacos e Fenerbahçe pega quem ganhar entre Mônaco e Maccabi no jogo único, do outro lado a gente tem Real Madrid e Partizan Belgrado, certo? E Barcelona e Zalgiris. Então, possivelmente, Barcelona e Real na semifinal são os favoritos nos seus respectivos confrontos. Vamos falar rapidinho, primeiro começando então pelo Olympiacos contra o Fenerbahçe, porque se tem um favorito ao título esse ano, é o Olympiacos, que teve a melhor campanha da temporada regular, um time com um jogo bastante equilibrado, um time que conta com o provável MVP, que a gente estava inclusive falando dele antes de começar, que é o Vezenkov, né? E o Fenerbahçe é um time que, embora tenha ficado em oitavo na classificação e em teoria não teria sido tão bom, é um time cascudo e é um time muito mais talentoso do que a campanha indica. Lidou com algumas lesões, o Scott Wilbeck, que talvez algumas pessoas, que nem eu, por exemplo, lembrem dele na Flórida, no college, né? Lidou com lesões, teve algum outro que estava lidando com lesão, mas eu não vou lembrar quem era. Então, o Motley, o Jonathan Motley, possivelmente o melhor jogador do Fenerbahçe no campeonato, o pivô. Você tem um armador espetacular, que é o Nick Kalatz, né? Kalatz, velho, mas ainda dá um caldo. Muito caldo, é uma equipe que chegou a liderar a Euroliga, né? O Fenerbahçe, vale lembrar que ele passou por aquele momento do terremoto da Turquia e naquele momento ele estava em melhor classificação, tanto ele quanto o Efes, e aquilo com certeza abalou, né? Muita gente acabou perdendo a vida e com certeza alguns atletas têm alguns amigos, parentes, alguma coisa que pode ter sido atingido por esse terremoto, até as equipes ficaram devendo alguns jogos, foram pagando com o decorrer da temporada, mas é uma equipe que chega muito bem, né? Ela chegou em oitavo com 19 vitórias, 15 derrotas, para você ter uma base. Olympiacos fez 24-10, Barcelona 23-11, Real Madrid 23-11. Essa foi a fase regular da Euroliga mais disputada desde que ela tem esse formato. Foi muito difícil e os 8 classificados só foram conhecidos na última rodada. Né? E o Efes, o bicampeão, ficou fora. Efes, o Olimpia Milano, o Bertone Messina também ficou fora. Virtus Bolonha, Panathinaikos, enfim. Algumas equipes ficaram fora. Mas, como você disse, não acredito num 3-0 em nenhuma das séries e nessa Olympiacos levando aí, suportar, porque se você acompanha o Band Esportes, passa ao vivo também a Euroliga, se você acompanha, você vê como é difícil você jogar fora de casa na Euroliga. Esse é o ponto que eu acho mais legal, que é o seguinte, o mando de quadra dessa primeira rodada, que depois, como eu disse, não tem mando de quadra, eu acho uma grande pegadinha. 2-2-1, né? Porque é aquela coisa, é 2-2-1.
Beleza, o Olympiacos joga os 2 em casa. Vamos dizer que perde um. Agora você tem que ganhar 2 jogos seguidos com a torcida fanática do Fenerbahçe, sabendo que não pode voltar a série para Mônaco, para Olímpia. Não, esqueci o nome da cidade agora. Dos Pireus. Dos Pireus. E aquela pressão gigantesca em cima. Então, você perde o primeiro jogo e tem que ganhar 2 jogos seguidos fora de casa. Porque aquela vez fala, também tem a torcida em casa, os jogos tem, mas é diferente aquela sede de sangue quando você sabe que tá 1-1 se ganha os 2 em casa e classifica. A faca vem no pescoço. É diferente. Monstruosamente. E isso, inclusive, é uma coisa que eu agradeço para falar quando a gente fosse falar do outro lado da tabela. Que é o seguinte, Real e Barça, eu acho que são muito melhores. O Barça eu acho muito melhor que os Alvires, acho os Alvires o time mais fraco dessa chave. Eu acho o Real melhor que o Partizan. Mas é aquela coisa, eu acho o mando de quadra do Partizan e dos Alvires é muito mais forte. É forte. É muito mais forte que o do Barça e Real. Muito mais forte. E é aquela coisa, você perde um joguinho em casa, vai lá ganhar 2 jogos seguidos, eu acho uma grande pegadinha. Não necessariamente estou dizendo que é melhor você não ter o mando de quadra, mas se você tem um certo desnível no mando de quadra, eu acho que essas 3 séries são 3 séries onde existe um desnível no mando de quadra, em termos da influência da torcida, aquele caldeirão pressão que a gente tem na Europa, que é totalmente diferente do que a gente tem na NBA, por exemplo, ele pode ser uma pegadinha. Ele é uma pegadinha, eu só vejo uma equipe aqui não fazendo a pressão hostil, como a gente vê, porque acompanha, se você não é acostumado, acompanha para você entender do que nós estamos falando, dos playoffs do ano passado. O Kevin Durant é muito amigo do Mike James do Mônaco. Sim. E o Mônaco enfrentou o Olympiacos no playoff. E o Kevin Durant foi assistir o jogo. Ele ficou estupefato, ele falou que nunca tinha visto aquilo. A torcida do Olympiacos com o sinalizador pulando todo mundo, aqueles caras de costa para a quadra e agitando a torcida. É isso que você vai ver, só que numa arena fechada, né? Você imagina o barulho que é isso. Então eu só vejo o Mônaco não tendo essa hostilidade toda. O Barcelona tem uma arena pequena, né? Uma arena para 5 mil já foi, inclusive, e poucas pessoas, que é pequena. Agora, eu já transmiti os Alguires vencendo o Barcelona em temporada regular em Kaunas. E é exatamente o ponto que eu ia falar. O Barcelona perdeu em Kaunas, né? Os Alguires. Então, assim, de novo, isso vale tanto para Real, sim, como para Barça. E vale para todos, lógico, mas principalmente para esses dois. Faz a lição de casa e ganha os 2 jogos em casa. É melhor. Se não, eu acho que a gente tem grandes chances de ver uma zebra aqui se a gente for para os jogos fora de casa. O Olympiacos também. Porque também, em menor grau, mas também. Jogar contra o time turco ali, aquilo que você disse, sabe? Se eu ganhar os 2 eu estou no Final Four, a torcida, a cidade, tudo que cerca aquilo vai estar... Não, é fervente. 15 mil pessoas, sinalizador, a pressão na arbitragem, uma coisa que eu acho engraçado é que as pessoas que jogaram nos Estados Unidos e vão para a Europa falam aquela coisa assim, a torcida é muito diferente e a pressão que isso faz sobre os jogadores é muito diferente. E tenham certeza de uma coisa, são jogadores simplesmente espetaculares, tá? Jogadores muito bons, é um nível de basquete, ele é totalmente diferente da NBA, mas um nível de basquete que se você não é tão fã da Euroliga, vale a pena você assistir aí aos playoffs, você vai ver jogos maravilhosos. Vai transmitir, já tem grade de transmissão? Ainda não temos grade de transmissão, você pode ter certeza que todas as rodadas do playoff, que o Band Sports mostrou, todas as 34 rodadas da Euroliga, tendo semanas que nós passávamos 4 jogos, então todo dia que tiver jogo de playoff, algum jogo o Band Sports vai estar transmitindo e eu convido vocês para estarem assistindo. Façam isso que vale a pena. Agora, para finalizar, um bate-bola jogo rápido. Respostas diretas. Eu vou te dar um confronto de interesse em cada time e eu quero que você me diga que time leva vantagem no confronto, nesse matchup, e seu palpite para o confronto. Pode ser? Pode ser. Beleza. Primeira série, Olympiacos e Fenerbahçe. O coletivo do Olympiacos contra o poder de estrelas do Fenerbahçe, em particular o Scott Rubik, que é um cara que pode desequilibrar individualmente de um jeito que eu acho que ninguém do Olympiacos, você discorda um pouco, mas eu acho que o Venenkov pode fazer esse mesmo papel para o Olympiacos. Qual você acha? Também. Qual eu acho, perdão? Qual você acha que dá vantagem nesse confronto? O talento individual ali do Fenerbahçe, um ou dois jogadores, ou o coletivo do Olympiacos? Não, o Olympiacos. O Olympiacos, além do que também vejo muito talento individual ali, tem um armador espetacular que é o Walkup, tem o Slaukas que sai do banco, é um armador grego, canhoto, ele muda o ritmo e na verdade ele é o titular, ele começa no banco, ele vai observando onde
os buracos, as falhas e entra e muda. E a gente falou do Vezenkov também, né, que é um cara que talvez seja até, ou está na corrida para MVP da temporada regular. Então eu vejo aí o Olympiacos 3-1, um 3-2, mas o Olympiacos grande favorito. Mônaco e Maccabi. É o confronto dos backcourts. De um lado você tem Lorenzo Brown e Baldwin, do outro lado você tem Mike James e Elie Okobo. Quem leva, talvez a série mais equilibrada dessa primeira rodada no papel, quem leva vantagem nesse confronto dos backcourts? Vou te pôr mais um, né? Até porque eu transmiti e a gente fez bastante jogo da equipe do Maccabi. O Sérgio Scariolo, técnico do Virtus, falou que o Maccabi é a equipe mais física da Euroliga. E eu vou te chamar a atenção para um pivô chamado Josh Nebo. Nebo, muito bom. Dá uma olhada o que esse cara faz em quadra. Mas você está fugindo da minha pergunta. Eu falei quem leva vantagem no confronto dos armadores. No confronto dos armadores, eu vou de Maccabi. Sério? Eu ia de Mônaco, legal. Embora o Mike James seja um cara espetacular, né, meu? Muito difícil ser marcado. Mas só que eles têm dois, né? A equipe do Maccabi tem dois ali que realmente, você falou, o Lorenzo Brown e o Baldwin, que foi o MVP do mês de março. Exato. E que eu gosto do Okobo, que também joga no Mônaco junto com o Mike James, dá aquela. Acho que tá uma equilibrada, porque o Mike James individualmente muito bom, mas acho que ele ia dar uma equilibrada, mas o show é seu, então beleza. Você acha que o Mônaco leva vantagem no confronto dos armadores? Não. Perdão, o Maccabi leva vantagem no confronto dos armadores. E seu palpite pra série? Equilibrado, hein? Mas pra mim, 3-2, Maccabi. Maccabi, boa. Real Madrid e Partizan, a gente tem talvez o melhor pivô ofensivo do campeonato, de um lado, que é o Lessor, contra o melhor pivô defensivo do campeonato, que é o Tavares. Quem leva a vantagem no confronto? Eu acho que o Tavares. Até porque o Tavares ele é muito ajudado pelo Vincent Poirier, né? Que quando descansa o Tavares entre o Vincent Poirier, o Real Madrid tem duas equipes. É um time simplesmente fantástico. Quando sai o Tavares entre o Vincent Poirier, que é mais ou menos a mobilidade um pouco diferente, tem outros atributos, outras qualidades, mas mantém a dificuldade, o Lissotti vai ter que trabalhar bastante se ele quiser levar vantagem no garrafão, e não acredito que leve, porque são dois, né, contra um, e você ainda tem Gershon Yabusele, tem outros jogadores que podem ali até fazer a força, Cornelier, que é outro jogador muito bom, pode fazer a força contra o Lissotti. Então eu acredito que é um confronto de 3-1, antes de você me perguntar, e o confronto Tavares-Lissotti. Acho que o Tavares vai levar vantagem, até pela ajuda que vai ter, por muitas vezes o Tavares vai voltar para a quadra, enquanto o Lissotti lá vai estar mais cansado, né? Então eu acredito que o Tavares leva vantagem. E seu palpite? De 0 não vai não, é 3-1 também. 3-1. Real. Real. E Barcelona e Zalgiris estão acabando o nosso tempo, então vamos direto para o palpite. Barcelona ou Zalgiris? Barcelona 3-2. 3-2. Então Barcelona e Real numa semi, Maccabi e Olympiacos na outra. Esse é o seu palpite. Vai falar meio de loteria, mas a gente vai voltar a falar quando chegar mais perto. É isso aí. Muito bom. Então falamos de NBA, falamos de Euroliga e essa é a nossa ideia. A gente fala de basquete. Óbvio, NBA tem um espaço maior, mas a gente fala Brasil, Euroliga, feminino, masculino, tudo. Seleção, clube. E se você gostou, de novo, se você está vendo no YouTube, segue a gente, curte, clica no sininho para ativar a notificação. Tá ouvindo o podcast, Spotify no agregador, segue, deixa sua avaliação, 5 estrelas, deixa seu comentário e interage com a gente, segue a gente lá e manda o que você gostou, o que você gostaria de ouvir no próximo podcast. Danilo, você que é o cara que importa de verdade nessa mesa, passa nas redes sociais pro pessoal, onde que eles podem te encontrar? O meu é no Instagram, danilo.castro oficial, e no TikTok, nosso produtor Renan, qual é o nosso TikTok? Olha a voz da lei. Danilo Castro, _ basquete. É isso aí, muito Danilo bom. Castro, _ basquete, a nossa voz do além falando aí. Sem ele não teria podcast. Não, esse é o cara. Esse é o cara. Então segue lá, segue no YouTube também, que é Danilo Castro _ basquete, certo? Certo. E
Se quiser me seguir também, Vitor TMW, Vitor sem C, TMW no Twitter. Não, vou mais um pouquinho? Nós temos o Twitter, Danilo0014, vou começar a interagir um pouco mais com vocês também e dali chamar vocês para minhas outras redes. Isso é bom, a gente sempre posta os links de uma para outra, então você pode ir onde você quiser ou ir de uma para outra à vontade. É isso aí. E de novo, fica de olho lá no canal do Danilo, que além do podcast, além de todo o conteúdo, vai, possivelmente no fim de semana, subir uma explicação tática em vídeo, bem didática, sobre defesa drop e como vantagens e desvantagens que a gente falou aqui no podcast. Fique ligado e até a próxima. Valeu!